Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que maravilha, né? O que Deus está fazendo e tem feito no nosso meio. E esse mês maravilhoso, o mês de maio, mês ao qual nós estamos, né? Com esse tema maravilhoso, famílias protegidas pela armadura de Deus, Efésios 6. E aqui já vamos para 4 meses, né? Congregando e muito feliz o que Deus tem feito. E esse novo ciclo do irmão Marcos, da irmã Cíntia, do Davi, pastor Gilberto, é uma oração, né? É um processo de 6 anos. Olha que Deus faz, né? E estamos aqui, gratos pela vida, a família abençoada do Jardim Surubi. Muito obrigado pelo carinho, amada igreja, essa noiva do Cordeiro abençoadíssima. Gratos a Deus também, muito obrigado também, meu amigo do coração, Robson, homem de Deus, Cíntia, que tem orado por nós, e também grato a Deus pela vida do pastor Gilberto, pela vida da irmã Adma, pela vida dos seus filhos, e também pela rica oportunidade. O pastor Gilberto ministrou, né, em Raposo, sexta, sábado, e eu achei que hoje ele estaria também lá em Raposo. Ele falou, não, negativo, eu estou na igreja, né? Estou na igreja. E isto mostra o caráter do nosso pastor. Pastor, amigo, teólogo, professor e, acima de tudo, servo do Senhor. Obrigado, querido, pela oportunidade. Obrigado, que Deus continue te usando poderosamente. Precisando de homens assim, que tenham carinho pelos futuros Timóteos que vão chegando e vão ensinando essa geração de Timóteo. O Senhor é um exemplo para nós, meu pastor. Que Deus continue te abençoando, te honrando poderosamente, meu amado. Amados, o pastor Gilberto vem numa sequência de ministração e nós estamos no sermão 7, gerando famílias no altar. Nesta noite, esse é o nosso tema. E também não posso esquecer, né, da mulher mais bonita de Itaperuna, minha esposa Cíntia. Obrigado, minha filha, pelas suas orações, pela companhia, meu filho Davi também. Deus é maravilhoso. Amado, gerando famílias no altar. Nós temos o texto em Efésios 6, 18 ao 20. Que vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. E o verso 20, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade. Tu és maravilhoso, Senhor. Nos usa mais uma vez, eu preciso de Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amado, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo em um cenário improvável, igreja. Uma prisão em Roma. Mas, curiosamente, ele não escreve como alguém derrotado ou com medo. Ele escreve como alguém em missão. Apesar, querido, de muitos anos de experiência, Paulo não se achava capaz em si mesmo. Olha isso, preste atenção. Ele não chegou a um estágio de autossuficiência na sua vida e ministério. Por quê? Esse homem de Deus, ele ainda tinha plena consciência que precisava das orações dos crentes. Além disso, ele não pediu oração apenas dos pastores, dos presbíteros ou diáconos, mas de toda a igreja. Precisava a adoração, queridos, de todos os irmãos, para que pudesse abrir a boca e proclamar o Evangelho de Cristo, mesmo diante de um terrível e poderoso imperador. Ele era um embaixador de Deus na prisão e fora dela. E a oração era um grande segredo para o exercício do seu trabalho. Com isso,
depois de ensinar sobre casamento, filhos e pais, relacionamento do dia a dia, Paulo nos leva ao quê? A um nível mais profundo. E que nível é esse, Marcos? A realidade espiritual por trás da família. Ele apresenta o que? A armadura de Deus em Efésios 6:17, e logo em seguida, igreja, revela o que sustenta toda essa armadura. E que sustenta esta armadura, irmão Rogério? A oração. A oração, querido, que sustenta toda essa armadura. A armadura protege, mas é no altar, igreja, que ela é ativada. É no altar que ela é ativada. Isso nos ensina algo essencial nessa campanha em prol da família. 1 Tessalonicenses 5,17, você conhece muito bem essa passagem. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Para os antigos, mantenha o telefone fora do gancho o tempo todo. Morronei. Orai sem cessar. É manter o telefone fora do gancho o tempo todo. Os antigos sabem o que é isso. Porque hoje nós temos um celular mais prático, não é verdade? A grande verdade, igreja, é: famílias protegidas pela armadura de Deus são famílias geradas aonde? No altar. O altar, gente, representa comunhão com Deus. Segundo, dependência espiritual. E terceiro, prioridade da presença de Deus dentro aonde? Do nosso lar. Na nossa casa. No nosso lar. Uma família, igreja, não se sustenta apenas com boas intenções. Preste atenção nisso. Uma família não se sustenta apenas com boas intenções. Ela se sustenta quando aprende a viver diante de Deus. Diante de Deus. E aqui abro um parênteses de um testemunho. Minha mãe, irmã Gessi, passou um período, fez um exame, mamografia, e aí a doutora Mafalda constatou 5 nódulos, 3 de um lado, 3 do outro. E retornando para casa, informando para o meu irmão, para mim, para o meu pai, para a família, vamos orar. E a doutora Mafalda marcando, olha, tem que ser rápida a cirurgia, fazer todos os exames para marcar essa cirurgia. E a família foi para onde? Para os pés do Senhor. Foi para o altar. Oração. Passou ali 15, 20 dias, todo o preparo dessa cirurgia da irmã Gessi. Tanto eu, meu tio, levamos ela, tivemos a oportunidade de levar ela para o hospital, marcado o dia, e chegou ali, entrou no hospital, nós aguardamos na recepção, mais ou menos, igreja, meia hora, pastor Gilberto, nós estávamos guardando na recepção. E orando a Deus, e os amigos, irmãos, orando, buscando ao Senhor, para a irmã Gessi nesse momento da cirurgia. Daqui a pouco, volta 40 minutos, irmão Augusto, a irmã Gessi com a bolsa de volta para a recepção e rindo. Eu e meu tio olhamos e pensamos assim, ué mãe, foi remarcado? Foi remarcado, irmã Gessi? Não, meu filho. Na hora que a doutora pediu para ir lá fazer a marcação dos 5 nódulos, algo extraordinário aconteceu. Nenhum nódulo mais. Nenhum nódulo mais foi achado. Esse Deus é maravilhoso. Doutora Mafalda, Gessi, vamos fazer o seguinte, 6 em 6 meses você passa aqui para a gente fazer o novo check-up. E a irmã Gessi está em casa glorificando o Senhor, isso já tem mais de 15 anos. Oração, oração, famílias no altar de Deus. E nesta palavra dessa noite, o nosso primeiro ponto, nosso primeiro tema, famílias são geradas aonde? No altar, quando entende sua identidade espiritual.
Efésios 6, igreja, não começa com batalha, começa com família, você lembra? Verso 1, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pois isto é justo. Isso revela a primeira linha da guerra espiritual. É o lar, igreja. É o lar, o nosso lar, a nossa casa. Paulo termina dizendo: sou embaixador, Efésios 6:20. O embaixador representa o reino. Segundo, vive em um território estrangeiro. Terceiro, carrega autoridade que não é sua. Vem da onde? Vem do alto, Bom Robson. Vem do alto. 2 Coríntios 5:20 vai confirmar isso. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Sua casa, igreja, a sua casa é uma embaixada do reino de Deus. Nosso lar não é apenas um lugar de morar, é muito mais, igreja. É muito mais, igreja. É um lugar que manifesta o céu. O céu. Nós temos o quê? 2 horas e meia de culto aqui? É pouco. Por isso que no Jardim Surubi existem várias congregações, várias casas espalhadas nesse bairro, buscando a presença do Senhor para transformações de vida. A sua casa é uma pequena congregação espalhada em Itaperuna, espalhada no Jardim Surubi, e onde os valores do reino são o quê? Vividos diariamente. Diariamente. Quando isso não é entendido, amados, quando não é entendido, o casamento vira o quê? Uma rotina. Isso é perigoso. O casamento vira uma rotina. Os filhos viram apenas o quê? Responsabilidade. E a fé vira algo apenas de domingo. Quando não há compreensão, isso é perigoso. O casamento vira rotina. Os filhos viram apenas responsabilidade. E a fé vira algo apenas de domingo. Mas quando, igreja, a identidade espiritual é restaurada, a armadura começa a fazer sentido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Primeiro, o cinturão da verdade sustenta a comunicação dessa casa. A couraça da justiça protege o coração do lar. E terceiro, o calçado da paz preserva os relacionamentos. Oh, aleluia! Glória a Deus. O calçado da paz preserva os relacionamentos. Famílias são geradas no altar quando descobre quem são em Deus. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Segundo ponto, segunda lição nessa noite: famílias são fortalecidas, igreja, no altar através da oração constante, na busca constante do Senhor, em intimidade com Ele. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Depois de falar da armadura,
Paulo mostra, sem oração, a armadura não funciona plenamente. Sem oração, a armadura não vai funcionar. Amados, a oração é o ambiente onde, escute, a fé é renovada, a mente é protegida, o coração é alinhado com quem? Com Deus, meu Augusto. O coração é alinhado com o Pai. Com o Pai. Hoje, igreja, o problema não é falta de luta, é falta de quê? Percepção espiritual, irmão Robson. Falta de percepção espiritual. Muitas famílias, igreja, muitas famílias conversam pouco, oram menos ainda, lutam batalhas espirituais sem discernimento. Discernimento. Se você me perguntar que palavra, Marco, você ama? Eu amo essa palavra, discernimento. Discernir, igreja, significa perceber claramente, distinguir, diferenciar. Discernimento é a habilidade conferida pelo Espírito Santo ao cristão para distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Precisamos de discernimento na nossa casa, no que fazemos, no nosso lar. Sem discernimento espiritual, igreja, corremos os riscos de chamar o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de claridade e a claridade de quê? De escuridão. Sem discernimento espiritual, corremos o risco de amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Discernimento. Você vai lembrar de uma passagem maravilhosa, com base de discernimento. A tentação de Jesus. Mateus 4, do 1 ao 11. O versículo 4 vai dizer então: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus ao deserto por quem, igreja? Pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, Morrone, que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Versículo 8: novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, olha isso, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei. Quem levou o Senhor Jesus aos altos? Foi o diabo. Tudo isso te darei. E quem levou o Senhor Jesus ao deserto? Espírito Santo. Eu não sei o momento que você está passando, o ciclo que você está passando, se é deserto ou altos, mas você tem que ter discernimento. Quem está te levando para o deserto para te ensinar, e quem está te levando para os altos para te engrandecer. Discernimento espiritual. Discernir, igreja, é traçar o que? Uma linha entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Infelizmente, o discernimento é uma área onde a maioria dos cristãos tropeça. A própria Bíblia nos orienta a examinarmos meticulosamente a procedência, escute, do que vimos, do que ouvimos, até mesmo do que acontece ao nosso redor. Repito o finalzinho aqui:
examinarmos meticulosamente, igreja, a procedência do que vimos, do que ouvimos, até mesmo do que acontece ao nosso redor. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retendo o bem. Examinai tudo e retendo o bem. Discernimento espiritual não pode faltar nas nossas vidas. O altar, queridos, familiar, tem sido substituído por telas digitais, distrações virtuais e cansaços emocionais. Pastor Gilberto ministrou aqui quarta-feira e falou uma pesquisa que o brasileiro, ele gasta mais de 3 horas na tela digital. Mais de 3 horas. Sabe o que é isso, igreja? 2 coisas muito fortes que o diabo está querendo tirar. Está tirando tempo e atenção dentro de casa. Tempo e atenção. Tempo revela a profundidade, mas é o que? A medida do amor. Tempo revela a profundidade, mas revela a medida do amor. Atenção com a família. Gasto com a família. Que tempo nós estamos gastando com a família? Nós temos as nossas responsabilidades, mas temos também que parar também de buscar o Pai, um momento com o Pai e também um momento com a nossa família. Tempo e atenção, moeda de amor. Tempo. Com a minha esposa, tempo com meus filhos, ouvir os meus filhos na faculdade, o que está acontecendo, qual matéria. Também o meu filho de 9 anos chega em casa com várias novidades. Davi, senta aqui comigo, o que você aprendeu hoje? Tempo com a família, com os filhos, com a esposa. Atenção, é muito importante, igreja. Não perca isso. Tempo com a família e atenção. Mas é no altar que o escudo da fé é levantado, os dardos inflamados são apagados e a mente, igreja, é guardada pelo capacete da salvação. A mente é guardada pelo capacete da salvação. Podemos tirar aqui 2 aplicações muito fortes, práticas para nós. Casais que oram juntos permanecem mais unidos. Qual a última vez que você orou com seu esposo? Qual a última vez que você orou com a sua esposa? Casais que oram juntos permanecem unidos. E a segunda prática, irmão Marcos? Pais que oram pelos filhos constroem cobertura espiritual. Qual a última vez que nós paramos nossos filhos orando por eles? Aquele momento tão gostoso, né? Na cama, a criança deitada e você pode ali levantar as mãos e orar para o seu filho. O filho não tem idade, né? O filho não tem idade. Orar para os nossos filhos, queridos. Lares onde a palavra tem direção, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceira e última lição: famílias são enviadas do altar com propósito espiritual. Paulo, mesmo preso, igreja, não pede, orem para eu sair da prisão. Ele pede, orem para que eu tenha ousadia para falar. Olha que coisa linda. Isso muda tudo, igreja. Famílias geradas no altar não vivem apenas para sobreviver, vivem para cumprir o quê? Missão. Missão, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, Jardim Surubi, pregai o evangelho. Ide.
ide. A armadura não é apenas defesa, igreja, é preparo para o avanço espiritual. É o preparo para o avanço espiritual. Uma família no altar evangeliza pelo exemplo, discipula dentro de casa e influencia fora dela. O lar deixa de ser, igreja, apenas um abrigo, se torna a base de envio espiritual. Sua casa é uma base de envio espiritual. Como estamos preparando nossos filhos? Como estamos preparando nossos filhos? Ide, filho, ide, filha. Sua casa pode ser um lugar de oração para os vizinhos. Minha mãe foi costureira há 18 anos, irmã Gessi. Deixa eu usar a irmã Gessi mais uma vez. E eu pequeno, eu e meu irmão, eu lembro muito bem minha mãe costurando aqui na Cidade Nova, Rua Porciúncula. E ali os vizinhos, amigas, né, chegavam lá em casa, né, para fazer uma roupa, ou até mesmo costurar alguma coisa. E não só ficava nisso, ficava a mais, uma pitada a mais. Um ouvir, uma oração, uma palavra de Deus. Esse é o nosso lar, fazendo diferença na nossa vizinhança. Seu casamento pode inspirar outros casais. Seus filhos podem ser o que? Instrumento de Deus na escola. E como as nossas escolas estão sendo afetadas, né? Como as nossas escolas estão sendo afetadas. E nossos filhos estão lá para proclamar o Evangelho de Deus. Ser canal de bênção para aquelas crianças, para a faculdade. Estou aqui também feliz de ver meu coordenador, Yossen. Que bênção, Yossen. É o meu coordenador da faculdade Unig, 1 ano e meio trabalhando ali, e tive um presente, pastor Gilberto. É meu coordenador e meu amigo. E ali, de dia, de tarde e de noite, meu Deus, mais de 2 mil alunos que passam ali. Nós somos ali o quê? Um canal de Deus naquele lugar. Você é um canal de Deus onde você trabalha, onde você estuda, no seu comércio. Você como empreendedor, Deus tem te usado, eu tenho certeza disso. Deus não quer apenas proteger nossa família, igreja. Ele quer usar a sua família. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisa linda, Jesus. Chegamos à nossa conclusão que Efésios 6 nos mostra uma sequência poderosa de quê? Relacionamentos, igreja, são estabelecidos. Segundo, a armadura é entregue. Terceiro, a oração ativa tudo. Antes da armadura aparecer na vida pública, ela precisa ser vivida dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Por quê? Famílias protegidas são geradas no altar. Famílias restauradas, igreja, permanecem no altar. Famílias fortes são enviadas do altar. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesta noite. Hoje Deus está nos chamando para quê, irmão Marcos? Escute isso. Hoje Deus está nos chamando, Pai, a reassumir o sacerdócio espiritual. Casais, a restaurarem o altar
altar da oração. Filhos, a voltarem à presença de Deus. Pais, casais e filhos. Precisamos ter decisões práticas, queridos, como separar um tempo semanal para oração em família. Recolocar a palavra onde? No centro do lar. E consagrar a casa novamente ao Senhor. Vou repetir essas 3 práticas abençoadas. Separar um tempo semanal para oração em família. Recolocar a palavra no centro do lar. Consagrar a nossa casa novamente ao Senhor. Guardou? Guardou? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a armadura, queridos, protege a família, mas é o altar que sustenta a armadura. A armadura protege a família, mas é o altar que sustenta a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Do diabo. Que Deus continue abençoando poderosamente a família Jardim Surubi, poderosamente o nosso bairro, poderosamente Itaperuna, poderosamente o estado do Rio de Janeiro, poderosamente a nossa nação. A nossa nação. Pastor Gilberto. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus está fazendo na vida de cada família que faz parte dessa família maior que somos, uma grande obra nesse tempo. Nós vamos nesse momento declarar em alto e bom som: minha casa será uma casa de bênção. Ministério de Louvor conosco. Nós vamos juntos conduzir a igreja nesse louvor, nessa adoração ao Senhor. Nós já somos uma casa, já temos uma casa de bênção, mas eu creio que Deus quer fazer algo ainda muito maior. E nós vamos cantar com a nossa voz, declarando que a nossa casa, o ambiente onde vivemos, com os nossos queridos, é um lugar onde Jesus sempre terá prazer em ficar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa
sem ti. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Glória a Deus. Como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Deus tem grandes bênçãos para a vida da sua família, eu não tenho dúvidas disso. A obra que Deus está realizando nesse tempo, na vida da nossa igreja, significa que Ele já está realizando uma grande obra também na vida de cada família que aqui se reúne, que aqui congrega, porque a igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. E a família Jardim Surubi é a sua família, uma extensão da sua casa. A sua casa é uma extensão da Igreja Batista Jardim Surubi. Diga então, a minha casa é uma extensão da minha igreja. E a minha igreja é uma extensão da minha casa. Um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, aonde o Espírito Santo habita, aonde há prazer, aonde há alegria, aonde há paz, aonde há harmonia. Que os nossos lares assim sejam. Nós estamos quase terminando já o culto desta noite. Irmão Marcos, muito obrigado por nos abençoar de maneira tão especial nesta noite. Eu fui muito abençoado em poder nesta noite me assentar ali e ser ministrado na palavra. Nós continuaremos ainda na nossa campanha. Quarta-feira, mais um culto em prol da família. Domingo que vem, manhã e noite, e aí à noite sim nós encerraremos então todo esse movimento ao longo desse mês. Hoje no culto da manhã, em algum momento na Assembleia, eu disse de um sonho de daqui 2 anos, quando nossa igreja completar 40 anos, nós estarmos com esse templo todo arrematado, concluído por dentro, com essa
abertura aqui, com essa divisória aqui aberta, e a gente com todo o nosso templo sendo usado, batistério arrematado, enfim, tudo isso. Alguém depois me perguntou assim: pastor, o senhor sonha com isso mesmo? Eu sonho, mas sabe por que eu sonho com isso? Porque eu sonho com famílias aqui reunidas. E eu sei que há ainda muitas famílias que não estão totalmente já servindo ao Senhor. E quando a gente pensa nesse templo concluído, não é para orgulho, para vaidade, é para receber famílias. Receber aquele filho que ainda está distante, aquela família que se afastou, para que assim possamos aqui acolher todos, com todo carinho, com todo amor, com todo conforto possível, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu sonho sim, sonho com a sua casa, toda ela servindo ao Senhor, assim como eu tenho hoje, eu e a minha família servindo ao Senhor, e tantos outros têm, nós haveremos de ter também tantas e tantas famílias aqui reunidas, glorificando ao Senhor. O culto vai terminar, nossa cantina está ali funcionando. Se você puder, desejar passar por ali, fique à vontade para poder passar, e será uma bênção ter ainda mais alguns instantes juntamente conosco. 6 de junho, nossa festa do milho, não deixe de estar conosco. 21 de junho será uma noite muito especial, em que vamos realizar batismos, recebendo assim novos irmãos na fé para fazer parte dessa família que somos. Vamos orar? Pai, graças te damos nesta noite. Te agradecemos por termos podido estar na tua casa. O Senhor nos deu, ó Deus, saúde, nos deu condições de aqui virmos, e aqui chegando nos encontramos uns com os outros, e isso trouxe mais alegria ainda ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada família que se fez aqui representada. Nós pedimos, ó Deus, que cada lar aqui representado seja protegido pela tua armadura. E nesta noite em que fomos ministrados acerca do altar na nossa família, famílias geradas no altar, que possamos sair daqui, ó Deus, com esse entendimento e discernimento, de que só conseguiremos, e já temos conseguido, mas prosseguiremos, ó Deus, vitoriosos, mantendo a nossa família no teu altar. Então, Senhor, nos abençoe. Há visitantes entre nós e nos alegramos com a presença de todos eles. Abençoe a vida deles, ó Deus, que a família seja uma bênção, que esta seja uma semana, ó Deus, de muita paz em nossos lares. Também, ó Deus, no trânsito, na rua, no trabalho, na escola, que seja um tempo, ó Deus, de testemunharmos mais ainda do teu amor. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver, ó Deus, a luz de Jesus, e possam ser impactadas pelo nosso testemunho, Senhor. Que a nossa casa seja uma casa aonde os vizinhos olhem para a nossa casa e vejam, ó Deus, sobre ela o brilho de Jesus. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Marcos, pela vida da Cíntia, pela vida do Davi. Ó Deus, continue abençoando esta família, que tem sido bênção na vida da nossa igreja. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, orando no nome de Jesus. Amém e amém.